Você aí do outro lado, você tem um sonho? Tipo assim, um sonho. Ir pra tal lugar, comprar tal coisa, ter tal estilo de vida. Eu tenho um. Meu nome é Álvaro, eu tenho 21 anos. Eu já falei em outros vídeos, mas vou falar de novo no decorrer desse vídeo. Na verdade, eu tenho alguns sonhos. E pelas olheiras, acho que dá pra ver que eu passo considerável parte da minha vida perseguindo eles. Ou pelo menos achava que estava perseguindo eles. Não que eu não estivesse. Eu vou chegar lá. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu decidi largar tudo e começar a empreender. E nesse meio tempo eu passei por diversas fases. Eu já fui o cara perdido sem saber por onde começar. Eu já fui o cara desesperado para pagar a conta. Eu já fui o cara que não sabe como que vai fechar o próximo projeto, que vende alguma coisa e descobre como vai fazer depois. Mas eu também já fui o cara com operação faturando, na verdade lucrando, mais de 10 mil reais em um único dia. Nesse meio tempo, eu vivi meio que uma montanha russa. E igual eu falei no último vídeo, eu mudei completamente minha dinâmica por sair daquela empresa que eu estava antes. Eu terminei um relacionamento e meio que minha vida foi... O meu cérebro foi forçado a sair do automático. Depois de muito tempo mesmo. Muito tempo que eu estava realmente fazendo, mas eu nem me questionava do que fazer. E aconteceu uma coisa engraçada. Porra, pra mim engraçado. Depois de realmente muito tempo, houve um final de semana, este de agora, onde eu não tinha mais o que fazer de trabalho, pelo menos nos meus projetos. Eu tava tocando muito projeto. E eu sinto que isso virou meio que uma fuga, que eu sempre tinha várias coisas para fazer, de vários projetos e não sei o quê, mas eu fiquei tão ligado naquilo que chegou um ponto que não tem mais o que fazer. Espera as próximas reuniões lá, que eu vou ter uma reunião amanhã à noite. As coisas só podem continuar depois daquela reunião. E eu fui forçado a relaxar. E caralho, tinha tanto tempo que eu não relaxava. E aí você tá se perguntando, nossa Álvaro, mas o vídeo é falando sobre sonhos, sobre objetivos, por que você tá falando sobre relaxar? Geralmente é meio contraditório, né? Quando você vai no vídeo de um cara que tá falando muito sobre objetivo, ele fala, não, que você tem que ir contra a procrastinação, que você tem que trabalhar 20 horas por dia, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Não que esteja errado. Você tem realmente que trabalhar muito. Você tem que parar de procrastinar. Mas, por eu ficar no automático, percebi uma coisa. Eu estava correndo muito atrás dos objetivos em si e me esqueci do que eu precisava para chegar naqueles objetivos. Eu parei para refletir um pouco e eu entendi uma coisa. As pessoas que realmente ficam ricas não perseguem o dinheiro, perseguem o conhecimento e os contatos que levam ao dinheiro. As pessoas que falam bem, como em algum momento eu quero falar, não perseguem necessariamente o ato de falar bem, de ser colocada... Claro que tem que testar, tem que colocar a cara e tudo mais, mas elas vão atrás de repertório, elas vão atrás de conhecimento, elas vão também atrás de prática, para o quê? Se tornarem, e esse é o ponto que eu quero chegar, se tornarem as pessoas capazes de realizar aquilo. Eu falei no primeiro vídeo desse canal sobre o Civic que eu quero ter. E eu parei para pensar nisso daí e, refletir sozinho mesmo. Eu tenho dessas, às vezes até conversar com o ChatGPT, quem nunca? Eu não me vejo. Embora eu tente acreditar e tudo mais, e em alguns momentos eu realmente acredite, no fundo eu tenho até certeza. Mas no momento eu não estava acreditando. Não porque eu não tenho capacidade para chegar, não porque eu não tenho capacidade para conquistar, mas porque a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que realiza aquele sonho. E essa é uma reflexão que eu tive.
sabe? Por exemplo, pô, eu quero melhorar o meu shape. Pô, eu quero melhorar meu shape, eu quero evoluir na academia. Eu quero ser um cara que se sente bem consigo mesmo. Quem é o cara que se sente bem consigo mesmo? É o Álvaro de hoje? Sabe? Que comeu uma lasanha? É o Álvaro de hoje que fez 10 minutos de cardio na academia? Talvez não seja. Talvez não seja. E a questão e a reflexão que eu quero trazer para você é que, pelo menos eu e as pessoas que eu vejo, que eu convivi ao longo da vida, passaram muito tempo perseguindo os sonhos delas, ao invés de perseguirem e se tornarem as pessoas capazes de realizar aqueles sonhos. O que eu fiz a partir disso? Eu mudei algumas coisas. Eu, cara, quero realmente ter aquele Civic. Eu quero pegar e usar o meu conhecimento, usar as coisas que eu faço, usar as oportunidades que eu tenho para chegar mais longe. Como que eu tenho que fazer isso? Botando a cara. Fazendo o que eu estou fazendo agora. Esse vídeo vai dar visualização? Muito provavelmente vai dar umas 20. E daí? Estou aqui praticando. E outra coisa, não é só executar também. Passei o dia, grande parte dele pelo menos, lá aprendendo coisa de cloud, automatizando publicações no Instagram, porque até um diagnóstico que eu fiz é que no ponto que eu tô atualmente de desenvolvimento, isso não é mais um gargalo, pelo menos não para minha etapa atual. Não que eu tenha todo o conhecimento do mundo, mas eu até fui num evento de inovação aqui do Espírito Santo, meu estado, SX o nome, e a galera de lá não tava no nível acima. Não tava. Gente conseguindo investimento e tudo mais com produtos até piores que os produtos que eu faço de boa. Mas por que essas pessoas estão ganhando dinheiro e eu não? Por que essas pessoas, inclusive, têm o Civic, mesmo tendo produtos piores, e eu não? Por quê? O que leva eles a isso? E eu fui mais além, tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar isso daí para um outro vídeo. A questão e a reflexão que eu quero trazer para você hoje, nesses poucos minutinhos de vídeo, é a seguinte, que você vai dormir pensando nela hoje, assim como eu. Será que você está perseguindo de fato os seus sonhos? Ou você finge que tá? Porque eu vi isso. O Álvaro que compra o Civic não é o cara que junta 100 mil reais, o que ganha 100 mil reais do nada, 150 mil e dá o dinheiro no Civic. O Álvaro que compra o Civic é o cara que tem a capacidade de gerir as responsabilidades dele, de construir uma fonte de renda estável, de sustentar essa fonte de renda, de construir reserva de emergência, de ter uma boa administração financeira, de ter uma boa credibilidade nos negócios, fazer o que tem que ser feito. Esse é o Álvaro que compra o Civic. E qual é a versão de você que realiza os seus sonhos? Um abraço, segue aí, é nóis.